E aí, tudo bem? Tudo maravilha? Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo a essa série de estudo do livro A Cura Espontânea pela Crença. Nós vamos fazer a leitura desse livro maravilhoso de Greg Braden. Neste episódio, nós vamos falar sobre a sua mente consciente, sua mente subconsciente, uma forma de você identificar a origem das suas crenças e como você pode fazer para transformar. Então, se você é novo por aqui, eu vou pedir desde já que você se inscreva no canal e deixe aí ative as notificações para que você receba em primeira mão tudo aquilo que eu tenho postado aqui para te ajudar a elevar o seu nível de consciência, a você tornar-se 100% criador da sua realidade através de um esforço colaborativo em união com todos. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Alisson Maia. Eu ajudo pessoas a manifestar os seus sonhos e objetivos de vida através de uma reprogramação mental, curando seus traumas e bloqueios que impedem você de viver a vida abundante, próspera e duradoura. Vamos lá, vamos que vamos. Nós estamos aqui no capítulo 3 do cérebro, a mente. Quem faz funcionar nossa fábrica de crenças? É a grande pergunta. Vamos aos hackzinhos aqui. Nossa mente subconsciente não tem senso de humor, não faz piadas e não consegue nos dizer a diferença entre a realidade e um pensamento imaginado ou uma imagem. Robert Collin, 1885-1950, autor motivacional. Abre aspas, a distinção entre o que é real e o que é imaginário não pode ser claramente sustentada. Todas as coisas existentes são inimaginárias. Fecha aspas. John S. Mackenzie, filósofo. Nos capítulos anteriores, vimos como os princípios de um computador moderno podem nos ajudar a compreender a consciência. Novos estudos mostram que a mesma analogia também pode nos ajudar muito a desmistificar a relação entre o cérebro e a mente. Em seu livro Desbravador, Daniel Dennett, co-diretor do Center for Cognitive Studies, Centro de Estudos Cognitivos da Universidade de Tufts, diz que podemos realmente considerar o cérebro, abre aspas, como uma espécie de computador, fecha aspas. E isso nos oferece uma metáfora poderosa para compreender como usamos as informações. As comparações de Dennett nos dão exatamente o que precisamos para navegar o que ele chama de terra cognitiva ou terra desconhecida entre o que a ciência nos diz a respeito de nosso cérebro e o que experimentamos por meio deste. O homem comumente considerado como o pai do computador moderno, o matemático John von Neumann calculou que o cérebro humano poderia armazenar até 280 quintilhões de bits de memória, isto é, 280 seguido de 18 zeros. O cérebro não somente pode armazenar essa espontânea quantidade de dados, mas também pode processá-lo mais rapidamente do que qualquer um dos computadores mais rápidos da atualidade. Isso é importante porque é a maneira como coletamos, processamos e armazenamos as informações sobre a vida que determinam nossas crenças e de onde elas vêm. Estudos realizados durante a década de 1970 revelaram que as memórias de nossas experiências não se limitam a um local específico dentro do nosso cérebro. O trabalho revolucionário do neurocientista Carl Pribram, por exemplo, mostrou que as funções do cérebro são mais globais do que até então se pensava. Antes da pesquisa de Pribram, acreditava-se que houvesse uma correspondência bionívoca, um para um, entre certos tipos de memória, consciente e subconsciente, e os locais onde essas memórias são armazenadas. O problema é que a teoria não se mostrou bem sucedida em teses de laboratório. Os experimentos mostraram que animais mantinham a memória e continuavam a vida rotineira, mesmo que parte do seu cérebro, que era considerado responsável por tais funções, fosse removida. Em outras palavras, não havia uma ligação direta entre a memória e um lugar físico no cérebro. Era óbvio que a visão mecanicista do cérebro e da memória não era a resposta. Algo estava acontecendo, algo que acabou se revelando misterioso e maravilhoso.
Durante sua pesquisa, Pribram notou uma semelhança entre a maneira pela qual o cérebro armazena memórias e outro tipo de armazenamento de informações desenvolvido em meados do século XX por meio de padrões chamados hologramas. Se você pedisse a alguém que lhe explicasse um holograma, essa pessoa provavelmente começaria por descrevê-lo como um tipo especial de fotografia, onde a imagem sobre uma superfície de repente se mostra tridimensional quando exposta à luz direta. O processo que cria essas imagens envolve uma maneira de usar a luz de laser para que a imagem fique distribuída por toda a superfície do filme. É essa propriedade de distributividade que torna o filme holográfico diferente daquele que é usado em uma câmera típica. Desta maneira, cada parte da superfície contém a imagem inteira, exatamente como ela era vista originalmente, só que em uma escala menor. E é essa a definição de um holograma. É um processo que permite que cada parte de alguma coisa contenha essa coisa em sua totalidade. A natureza holográfica e usa esse princípio para compartilhar informações e fazer mudanças significativas, como curar mutações do DNA rapidamente. Olha que interessante isso aqui. Holograma é um processo que permite que cada parte de alguma coisa contenha essa coisa em sua totalidade. O que isso te assemelha? Ou seja, nós, como parte de alguma coisa, contemos essa coisa em sua totalidade. Ou seja, nós, como parte do Criador, contemos o Criador em toda totalidade com a centelha divina, Espírito Santo, eu superior, como você quiser chamar, segundo a teoria que você segue. Então, quer dividirmos o universo em galáxias, os seres humanos em átomos ou a memória em fragmentos, o princípio é o mesmo. Cada pedaço espelha o todo, só que em uma escala menor. Eis a beleza e o poder do holograma. Sua informação está em todos os lugares e pode ser medida em qualquer lugar. Na década de 1940, cientistas como Dennis Gabor usou equações complicadas conhecidas como transformadas de Fourier para criar os primeiros hologramas, trabalho pelo qual recebeu o Prêmio Nobel em 1971. Pribram adivinhou que o cérebro realmente funciona como um holograma e distribui informações ao longo de todos os circuitos soft, então ele deve processar informações da mesma maneira que as equações de Fourier o fazem. Sabendo que as células do cérebro criam ondas elétricas, Pribram foi capaz de testar padrões dos circuitos cerebrais para usar as equações de Fourier. Com suficiente grau de certeza, sua teoria estava correta. Os experimentos comprovam que o cérebro processa informações de uma maneira equivalente a hologramas. Pribram esclareceu o seu modelo de cérebro por meio da metáfora simples de hologramas que trabalham dentro de outros hologramas. Em uma entrevista, ele explicou, abre aspas, os hologramas dentro do sistema visual são remendos, pedaços ou fragmentos de hologramas, fecha aspas. São porções menores de uma imagem maior. A imagem total é composta, em grande parte, da mesma forma que um olho de inseto, que tem centenas de lentes minúsculas em vez de uma única lente grande. Você obtém o padrão total, com todas elas tecidas juntas como uma peça unificada durante o tempo em que você o experimenta. Essa maneira radicalmente nova de pensar sobre nós mesmos e o universo nos dá nada menos que o acesso direto a todas as possibilidades que poderíamos desejar ou pedir em oração, ou com elas sonhar ou imaginar. Tudo começa com nossas crenças e com os pensamentos que contribuem a elas. Enquanto as próprias crenças são formadas em nosso coração, como vimos no capítulo anterior, os pensamentos de onde vêm se originam em um dos dois misteriosos domínios do nosso cérebro, a mente consciente ou a mente subconsciente. Mente consciente e subconsciente. O piloto
e o piloto automático? Agora vocês vão aprender sobre mente consciente e mente subconsciente, segundo a definição do autor do livro, Greg Braden, ok? Embora, obviamente, tenhamos um único cérebro, sabemos que diferentes partes dele funcionam de maneira diferente. A distinção mais comumente reconhecida na maneira como o cérebro opera é nossa experiência de mente consciente e da mente subconsciente. Há muito tempo sabemos que ambos desempenham um papel em fazer de nós quem nós somos. Agora, novas descobertas nos mostram que eles também são, em ampla medida, responsáveis por tornar a realidade o que ela é. Nosso sucesso e felicidade, nossas falhas e sofrimentos, nossas condições físicas, como infertilidade e distúrbios imunológicos, e até mesmo nossa expectativa de vida, estão ligados às nossas crenças subconscientes. E, às vezes, as crenças mais prejudiciais começam cedo, pois permitimos que a experiência de outras pessoas se torne os modelos, os gabaritos para nossas vidas. A fim de compreender exatamente como essas conexões entre vida e memória são feitas e como podemos mudá-las, precisamos compreender a diferença entre mente consciente e subconsciente e como elas trabalham. Então, olha o destaque aqui, ó. As nossas crenças prejudiciais ou até mesmo fortalecedoras, elas começam na nossa primeira infância. Às vezes temos crenças que são dos nossos pais, dos nossos professores, das pessoas que convivemos, do ambiente, da nossa cidade, até mesmo do coletivo, que foi tudo aquilo que você viveu nessa experiência, nesta vida. A mente consciente é a função cerebral com que geralmente nos sentimos mais conectados, porque é aquela de que estamos mais cientes. É o lugar onde criamos a imagem de nós mesmos que vemos olhando de dentro para fora, bem como a que queremos que outras pessoas vejam olhando de fora para dentro. Por meio de nossa mente consciente, absorvemos informações sobre o nosso mundo cotidiano, as pessoas ao nosso redor, que horas são, para onde estamos indo e como chegaremos lá. Analisamos e processamos todas essas informações e, em seguida, fazemos plano para o que faremos assim que chegarmos aonde estamos indo. A experiência de ficar de pé na esquina de um cruzamento movimentado é um belo exemplo de como a mente consciente funciona e do quanto é fácil para a mente subconsciente assumir o controle. Conscientemente, sabemos que é melhor esperar que o semáforo do outro lado da rua sinalize quando é seguro atravessar. Também sabemos que outras pessoas que não param e arriscam enfrentar o trânsito antes de a cor da luz que vem no semáforo lhes dizer que não há problema em atravessar, mesmo que arrisquem a própria vida. Embora pudéssemos ver outras pessoas fazendo isso, se nós escolhemos esperar pelo sinal verde ou siga em frente, nossa mente consciente terá levado todos os fatores em consideração e feito a escolha. Se, no entanto, a multidão de pessoas esperando na esquina conosco cruzasse coletivamente a rua porque há uma lacuna ou quebra de continuidade do semáforo e simplesmente seguíssemos o fluxo e avançássemos com elas enquanto estivéssemos conversando com um amigo em nosso telefone celular, então outro fato teria acontecido, como a nossa atenção estaria voltada para a ligação, não nos poderíamos focados no semáforo. Seguiríamos os outros como as proverbiais ovelhas, porque nossa mente subconsciente fez essa escolha. E o subconsciente não pensa sobre essas coisas, simplesmente reage. Aqui já começa a dar um sinal. Ou seja, qual o sinal? Se você estiver seguindo a manada, ou seja, os paradigmas de todas as pessoas, você vai simplesmente agir porque o seu subconsciente ele não observa o que de fato está acontecendo. Ele simplesmente vai. Com base neste breve exemplo, fica óbvio que a mente subconsciente desempenha um papel muito diferente da nossa mente consciente. Por uma razão, estamos menos cientes dela, a não ser que estejamos treinados para reconhecer sua linguagem e a maneira como funciona. Podemos ter esquecido completamente o fato de que ela está lá, de qualquer maneira.
Usando a nossa analogia com o computador, podemos pensar que a mente subconsciente é como um disco rígido do cérebro, fazendo o que os discos rígidos fazem, armazena um grande número de informações. Então, a mente subconsciente, ela pode ser considerada como todo o banco de dados que há dentro de você. Só que, ou melhor, um banco de dados de vários programas que estão rodando dentro de você. E isso se traduz nas crenças, nos programas que tem dentro de você. Na verdade, sua mente subconsciente tem um registro de tudo que você já experimentou durante toda essa vida. Ou melhor, se a gente for pegar para analisar e mais profundo, a gente sabe que isso vai além desta vida. Mas vamos ficar a essa realidade que nós estamos vivendo aqui e agora. Não somente guarda um registro dos próprios eventos, mas também mantém um diário de bordo, de referências cruzadas de como você se sentiu e do que acreditou sobre cada um deles. Está certo, cada pensamento, cada emoção, todos os elogios e encorajamentos que você já recebeu, bem como todas as duras palavras, críticas e traições, estão armazenados ali mesmo, na unidade de disco de sua mente subconsciente. Agora você precisa entender que esse armazenamento forma a sua vibração e a sua vibração causa o resultado que você está obtendo na sua vida agora. E são essas experiências que surgem à tona de maneira inesperada em nossa vida, aparentemente nos momentos em que menos gostaríamos que elas estivessem lá. Pergunta: quando a mente subconsciente descansa? Resposta: nunca. Ok, você pode estar dizendo a si mesmo, abre aspas, crenças conscientes ou subconsciente, memórias holográficas ou não, digamos que todos os eventos da minha vida realmente estão armazenados em algum lugar. Por que eu me importo com minhas experiências passadas? Será que elas ainda são, para mim, importantes agora? Fecha aspas. Pode apostar que sim. Eis o porquê. A mente subconsciente é muito maior e mais poderosa do que a mente consciente. Embora as experiências individuais possam variar, estima-se que mais de 90% da nossa vida diária é dirigida a partir do nível subconsciente. Com isso, inclui as funções que nos mantêm vivos a cada dia. Na sua maior parte, essas respostas automáticas vão algo de bom. Código de crença 16. A mente subconsciente é mais ampla e mais rápida que a mente consciente e pode responder por 90% de nossas atividades de cada dia. Ou seja, você está vivendo um piloto automático. Você já se perguntou como seria a vida se a sua mente subconsciente não estivesse funcionando nesse nível? Por exemplo, essa aqui é engraçada, hein? E se tivesse de lembrar você mesmo quando era o momento de inspirar e quando era o momento de expirar? Ou então, se você tivesse de parar tudo o que está fazendo depois de terminar uma refeição realmente ótima para dizer ao seu corpo, abre aspas, ok, corpo, terminei minha refeição agora, por favor, comece o processo de digestão, fecha aspas. Para as funções biológicas que nos mantêm vivos todos os dias, a mente subconsciente é uma ótima amiga que faz o seu trabalho automaticamente para que possamos concentrar nossa atenção em outros elementos significativos para nós, como amor, paixão, chocolate e pôr do sol. A maneira pela qual as mentes consciente e subconsciente trabalham e processam a grande quantidade de informações que ambas recebem e o que faz uma grande diferença para nós e proporciona à crença um papel central em nossa vida. Embora a mente consciente processe enormes quantidades de informações, ela o faz de maneira relativamente lenta, um dado de cada vez, assim como um processador serial de um computador. Nossa mente subconsciente, por outro lado, funciona como um processador em paralelo em um computador. Ele divide as informações em pedaços menores que são enviados a vários lugares,
de modo que todas elas possam ser processadas ao mesmo tempo. De acordo com algumas estimativas, a diferença nas velocidades de um processo de nossas mentes consciente e subconsciente é da ordem de muitas magnitudes. Por exemplo, o biólogo celular Bruce Lipton, PhD, descreve a mente consciente como um computador que opera com uma potência de processamento de cerca de 40 bits de informação por segundo, enquanto a mente subconsciente processa as informações em 20 milhões de bits por segundo. Em outras palavras, o subconsciente é 500 mil vezes mais rápido do que ele faz. Pode ser precisamente por causa dessa diferença que o psicólogo William James disse que o poder de mover o mundo está na mente subconsciente. É rápido e funciona instintivamente, sem nossos pensamentos e considerações atrapalhando o seu caminho e diminuindo a sua velocidade. A capacidade para reagir rápida e instintivamente pode ser algo bom quando devemos tomar decisões rápidas. Por exemplo, se virmos um caminhão se precipitando em direção a nós, e se ele for realmente grande e estiver correndo realmente muito depressa, nossa mente subconsciente reagirá com tudo de que precisa para nos tirar do caminho. Ela não espera nossa mente consciente analisar a situação com perguntas como: sim, é um caminhão, mas de que tipo? Ou quão rápido esse caminhão se move em direção a mim? Se esperarmos que a mente mais lenta e consciente conclua esse tipo de análise, pode ser tarde demais para agir. O ponto essencial é que, em situações que exigem uma decisão em uma fração de segundo, às vezes os detalhes simplesmente não são importantes. E é aqui que nosso subconsciente faz o que foi construído para fazer muito bem. Age muito mais depressa do que a mente pensante. Em outras vezes, no entanto, pagamos o preço por lidar com a vida a partir de tal lugar rápido e reativo. Em especial, quando nossas reações se baseiam nas crenças de outras pessoas que aprendemos a imitar nos períodos iniciais de nossa vida. Agora vamos descobrir de onde vêm as nossas crenças subconscientes? Estudo tem mostrado que até 7 anos nosso cérebro encontra-se em um estado hipnagógico ou onírico, no qual a mente está absorvendo tudo o que pode a respeito da nossa vizinhança. Durante esse tempo, somos literalmente falando como pequenas esponjas, passando nossos dias absorvendo as informações sobre o mundo ao nosso redor sem filtros, para nos dizer o que é apropriado e o que não é. Para nós, tudo é apenas informação e nós registramos e armazenamos cada pedacinho dela. Isso inclui os aspectos que mais tarde reconhecemos como bons, maus e feios, os julgamentos, preconceitos, gostos e aversões e padrões de comportamento das pessoas ao nosso redor, especialmente dos primeiros cuidadores. Pode ser precisamente por causa deste estado de espírito impressionável que o fundador da Ordem dos Jesuítas, Inácio de Loyola, declarou, abre aspas, dê-me um menino de até 7 anos e lhe darei o homem, fecha aspas. Ao se expressar com palavras que não são científicas para os padrões de hoje, Loyola aparentemente conhecia o poder da mente subconsciente. Por exemplo, na afirmação de que, se ele pudesse instilar os valores religiosos dos jesuítas na cabeça dos meninos muito jovens, essas convicções seriam a base das crenças que eles teriam como adultos. Sem dúvida, William James também tinha esse mesmo princípio em mente quando disse, abre aspas, se os jovens pudessem ao menos perceber o quão cedo eles se tornariam meros feixes ambulantes de hábitos, eles dariam mais atenção à sua conduta enquanto estivesse no estado plástico. Fecha aspas. Quer nos encontremos em uma escola jesuíta ou na casa de nossa família, estamos imersos nas experiências de outras pessoas em uma idade em que simplesmente fazemos downloads delas
e ao baixá-las não fazemos qualquer filtragem e discernimento do que estamos absorvendo. Portanto, é surpreendentemente que as crenças dos outros se tornam a base do que consideramos verdadeiro sobre o mundo e sobre a nós mesmos. Olha que interessante. Será que você já questionou as suas crenças? Se hoje você tem os resultados que tem, vive a vida que vive, será que você não está vivendo esta vida, tendo esses resultados baseados naquilo que foi programado até os 7 anos de idade? Será que não é hora de você investigar o seu sistema de crença e fazer deletes de crenças imprestáveis para a sua vida? Porque se foi falado que aqui o programa que está rodando na sua cabeça está trazendo o seu resultado, por que que você ainda não questionou? Por que que você ainda não marcou uma sessão aqui para poder o quê? Investigar o seu sistema de crença? Eu já cansei de falar com vocês que eu investigo todo o seu sistema de crença para ver as razões das quais você tem colhido os efeitos da sua vida hoje. Nós temos que achar o quê? As causas, raízes, as crenças raízes no qual a sua vida está sendo regida. Uma das 3 crenças básicas que você precisa entender é que nós somos os criadores 100% da nossa realidade. Se você acreditar que você é obra do acaso, que há coincidência, você vai se lascar nessa vida. Tudo que acontece em você hoje é 100% responsável. Essa é a crença padrão de outras crenças. Depois você vai ver as crenças do não merecimento. E aí você também tem que questionar. E aí você vai questionar crenças sobre relacionamento, crenças sobre consciência de pobreza, natureza do dinheiro, crenças consequências de pessoas ricas, sobre trabalho, suor e sacrifício, sobre sistema de menor esforço ou esforço colaborativo. Então você vai ter que aprender muito para mudar espontaneamente pela crença. E eu quero pegar na sua mão para que você agende a associação e a gente faça um belo trabalho de transformação. No próprio lugar onde formulamos nossas crenças, temos um registro de todas as perspectivas a que fomos expostos no início da vida, de cada ocasião em que nos disseram que poderíamos ser o que nossa mente nos propuser ser, até todas as vezes em que nós disseram que nunca chegaríamos a ter importância alguma. É fácil ver até que ponto de vista os outros se tornam nossas crenças. Na hora que eu estava lendo isso aqui, me veio uma lembrança de um cliente falando, um cliente que está em ascensão e está com uma criança de 2 anos. Ele está ensinando ela a falar que ela é rica, que ela é milionária, que ela é próspera, que ela é abundante, que ela pode todas as coisas naquele que fortalece, que ela é o que? A imagem e semelhança do Criador e que cria 100% a responsabilidade. Diferentemente de você, que quando a sua mãe te criou, ou o seu pai, falava assim para você: que isso, minha filha, você está achando que a gente é rica? Nós não temos a condição de ter essas duas coisas. Ou você escolhe um, ou você escolhe a outra, ou então você vai ficar sem nada. Porque nós não temos condições. Você é pobre, minha filha. Isso é crença que já foi falada na sua vida, tá? Às vezes, as crenças da infância permanecem conosco durante toda a nossa vida e às vezes descobrimos boas razões para mudá-las. Todos nós tivemos a experiência de acreditar que nossos pais sabiam sobre tudo e eram infalíveis quando se tratava de coisas que eles nos contavam, certo? Houve um período da minha vida em que eu pensava que minha mãe e meu pai sabiam de tudo. Só quando comecei a comparar o que me ensinaram com o que outras crianças da minha idade e suas famílias acreditavam é que eu descobri que havia muitas maneiras de pensar sobre o mundo. Algumas delas eram muito diferentes do que eu aprendi crescendo em uma pequena cidade do coração conservador da América. Código de crença 17. Muitas das nossas crenças
mais profundamente sustentadas são subconscientemente e começam quando o estado do nosso cérebro nos permite absorver as ideias de outras pessoas antes dos 7 anos de idade. Memórias e o subconsciente. A memória é uma realidade curiosa. Às vezes, os detalhes da maioria dos eventos mais importantes da vida desaparecem em poucos dias, enquanto os momentos mundanos tornam-se as memórias que ficam conosco por mais tempo. Eu me lembro de estar sentado na margem de um rio com a minha mãe. Era outono, o ar estava frio e seco e eu me envolver em camadas de cobertores para me manter aquecido. Juntos, estávamos observando grupos de homens que remavam impulsionando barcos longos e estreitos rapidamente pela água. Lembro-me do ritmo, era perfeito, o movimento era suave e parecia não haver sequer uma única ondulação na água à medida que os barcos passavam por nós. De maneira semelhante, lembro-me de pular para cima e para baixo, nos ombros do meu pai, enquanto ele descia a escada em espiral de nosso pequeno apartamento do segundo andar para a rua de baixo. Do lado de fora do apartamento da nossa vizinha, a senhora Wilkinson, havia um periquito vivendo em uma gaiola no piso pelo qual passávamos a cada dia a caminho da parte externa do edifício. Enquanto eu contava essas experiências da minha primeira infância para minha mãe, ela me olhava incrédula. Abre aspas. Você não poderia se lembrar desta época, disse ela. Fecha aspas. Foi depois que seu pai voltou para casa vindo do serviço e nós nos mudamos para Providence, em Rhode Island, onde ele se matriculou na Universidade Brown. Levei você até o Rio para que assistisse ao treino da equipe da universidade no outono. Não tem como você se lembrar dessa época porque tinha apenas 1 ano e meio de idade. Fecha aspas. A memória é uma realidade peculiar, porque, embora possamos conscientemente nos lembrar de pequenos fragmentos da vida, como esse que eu compartilhei, o que muitas vezes não conseguimos nos lembrar conscientemente é a maneira como as pessoas ao nosso redor responderam ao que estava acontecendo em nossa vida na época. No entanto, como estávamos presentes, nós realmente nos lembramos, pois essas experiências subconscientes se tornam um modelo para a maneira como lidamos com os relacionamentos e a vida. Por serem memórias inconscientes, podemos nem mesmo ser capazes de vê-las quando as representamos, mesmo que estejam claras como o dia para as outras pessoas. Mas, só porque não poderíamos reconhecer imediatamente essas crenças, não significa que nunca saberemos o que elas são ou como impactam a nossa vida. Nós, juntamente com as pessoas ao nosso redor, estamos desempenhando o papel dessas crenças todos os dias em nossa vida. Elas estão sendo refletidas de volta para nós na forma de nossos relacionamentos românticos mais íntimos, amizades, negócios e carreiras, e até mesmo na condição de nossa saúde. O mundo é nada mais, nada menos do que um reflexo daquilo em que nós acreditamos, tanto como indivíduos, como coletivamente, consciente ou subconsciente. A chave aqui é que 90% ou mais das nossas ações diárias são respostas que vêm do reservatório de informações que acumulamos durante os primeiros 7 anos de vida. Se nossos cuidadores responderam ao mundo de maneira saudável e positiva, então os benefícios de nossa memória de suas reações. No entanto, só raras vezes encontrei alguém que pudesse dizer honestamente que foi criado em tais ambientes. A realidade é que a maioria de nós aprendeu nossos hábitos subconscientes em um ambiente que era um saco de crenças misturadas. Algumas delas estavam tão profundamente instiladas dentro de nós que levaram a maneira positiva e curativa de lidar com os testes da vida. Outras fizeram espaço no seu oposto. Eu me lembro ontem, eu fazendo uma sessão com uma cliente que começou a fazer a primeira sessão,
Eu fui fazer o teste muscular com ela, da cinesiologia, para identificar como que o corpo se comportava quando era algo tendencioso à vida, positivo e verdadeiro, e algo que era negativo e contrário à vida e mentiroso, fazendo o teste. E aí eu fui fazer uma programação. No que eu fiz a programação, me aparece na minha tela mental uma criança num Velotrol. Eu lembro que ela falou assim, que é Velotrol? Eu falei, é tipo se fosse uma motoca. Aí ela falou assim, é uma motoca que tem. Eu falei, ó, tem uma rodinha na frente com um pedal e duas rodinhas atrás, a criança senta. Ela assustou na hora porque ela tinha uma foto representativa disso que eu estava lendo. Eu falei, olha, existe essa memória que precisamos trabalhar, porque provavelmente, aí ela falou, eu me recordo dessa motoca ter sido danificada, e provavelmente pode ter sido por distração do pai que destruiu a motoca passando o trator e ali deixou uma memória e um impacto na vida dela. Então, assim, eu fui lá e fiz a acolhida da criança e a sua motoca para ressignificar interiormente. E ali eu dei alguns comandos que validassem aquela criança, no sentido de que era seguro, que ela protege, que tem compaixão. Eu fui colocando programas, baixando downloads da informação da memória da minha cliente, hoje, na criança, há 30 anos atrás, que eu acho que ela tem 32 anos. E a foto era mais ou menos com 2 anos de idade. Consegue compreender? Vamos dando continuidade aqui. Hoje esse capítulo eu vou ler ele inteiro com vocês, porque eu quero, vai ficar longo esse vídeo e aqui só os fortes prevalecem, como você que chegou até o final. Vamos lá. Encontrando suas crenças subconscientes. Eu não falei que eu ia dizer como você vai encontrar? Vamos lá. Nossas crenças positivas raramente se tornam um problema. Nós simplesmente não ouvimos pessoas reclamando de muita alegria ou de ser dominadas por muitos fatos bons acontecendo em suas vidas. São os padrões negativos que levam aos problemas. Ou talvez, mais precisamente, é a nossa percepção desses padrões como negativos que podem se tornar a raiz dos maiores sofrimentos da vida. Quase universalmente, as experiências que fazem as pessoas se sentirem atoladas têm raízes nas coisas que são consideradas crenças negativas que adquirimos cedo na vida. E é precisamente porque elas são subconscientes que muitas vezes é difícil para nós reconhecer sua presença em nós mesmos. Por isso, costumo convidar os participantes do seminário para que completem um formulário pré-impresso, pedindo-lhes para identificar as características de seus cuidadores na infância, em especial as características que eles consideravam negativas. O objetivo do gráfico é identificar as impressões e as crenças subconscientes que formamos com base nessas características enquanto éramos crianças, em vez da maneira como as vemos como um benefício de nossa experiência adulta. Abordei brevemente esse ponto em A Matriz Divina, mas aqui vou convidá-la para que faça efetivamente você mesmo esse exercício. Olha o hackzinho. Se pudermos reconhecer os padrões que nos circundam, como as pessoas, situações e relacionamentos da vida, teremos boa ideia das crenças subconscientes que há dentro de nós e que são a sua fonte. O processo é rápido, simples e efetivo. Então, eu vou te convidar para fazer esse mesmo processo. Se quer ganhar uma percepção aguçada das crenças subconscientes que podem estar exaurindo sua vida atualmente, complete as informações nas figuras 9 e 11 em uma folha de papel separada ou em um diário, seguindo as instruções indicadas nas legendas. O que você vai pegar e fazer? Você vai pôr um padrão assim. A figura 9, ela é dividida, certo? Ela é dividida aqui entre masculino, crenças negativas masculinos e femininos, aí você vai listando aqui tudo que você fez. Aí, por exemplo, aqui tem um lado B sendo positiva e o A negativo. O que você vai fazer? Na seleção, deixa eu pegar vamos ajudar vocês aí, já que vocês querem pegar o exercício. Deixa eu ver onde que eu posso escrever aqui, ó. Vai ficar tipo assim, ó.
Vamos lá. Aqui vai ser masculino. Aqui, feminino. Aqui vai ser o padrão B, que é positivo, padrão A, negativo. Então, assim, na seleção do topo B, lixe as características positivas dos seus cuidadores, masculino e feminino. Então, você vai falar assim, seu pai, seus avós, masculino, os homens da sua vida, e aqueles femininos, certo? Eles podem ser qualquer pessoa, desde pais de nascença, pais adotivos, irmãos mais velhos, irmãs, outros parentes ou amigos da família. Independentemente de quais pessoas são, a pergunta se refere àqueles que cuidaram de você desde os seus anos de formação até cerca de 15 anos de idade. Na seção A, lixe características negativas dos mesmos cuidadores. Nota, lembre-se de basear sua lista na maneira como você os teria visto com a inocência de uma criança. Sugestão, use palavras isoladas, adjetivos concisos ou frases curtas. Vamos lá. Depois de terminar o exercício anterior em um seminário, os participantes gritaram aleatoriamente as palavras ou frases que eles colocaram nos retângulos da figura. Como mencionei, é nas qualidades negativas aqui, certo? Que nós frequentemente descobriremos as pistas para os nossos padrões inconscientes mais perturbadores. E assim começaremos com a maneira como vemos em nossos cuidadores masculino e feminino. Imediatamente, algo interessante começou a acontecer. Quando uma pessoa compartilha sua lembrança, alguém mais está oferecendo o mesmo sentimento e, com frequência, até mesmo a mesma palavra. Uma amostragem dos termos que aparecem em qualquer programa apresenta palavras quase idênticas para descrever nossos primeiros cuidadores. Ó. Aí põe aqui, ó. Vamos lá. Eles colocaram distantes, controladores, indisponíveis. Colocou aqui críticos. Foram vários. Julgadores. O que mais? Frios. O que mais? Terríveis. O que mais? Injustos. Mesquinhos. Uma série de palavras. Ciumentos. Então foram colocando essas palavras. Há uma claridade que preenche a sala e todos começam a rir diante do que vem. Se não soubéssemos melhor, pensaríamos que viemos todos da mesma família. Como podem tantas pessoas vindas de ambientes tão diversificados ter experiências tão semelhantes? A resposta a esse mistério é o padrão que se estende pelas profundezas do tecido de nossas crenças subconscientes. Depois de completar juntos o quadro da figura 9, respondemos à pergunta na figura 10. Embora haja um grande número de fatos que teriam tornado nossa vida melhor, essa nos indaga o que nós realmente queríamos de nossos cuidadores. Embora eu não queria perturbar sua resposta com as minhas sugestões, os exemplos às vezes ajudam. Identificadores do passado têm sido aspectos como amor, companheirismo, atenção e assim por diante. Então, o que é o modelo C aqui? Ó? O que seria o modelo C? É o que você mais queria e mais precisava de seus cuidadores. A próxima parte do nosso exercício consiste em preencher o quadro da figura 11. Seu objetivo é identificar quaisquer frustrações recorrentes de que você se lembre ter vivenciado na infância.
Elas podem ser tão grandes ou tão pequenas quanto você se lembre delas, e podem se estender desde lembranças como a de não ser ouvido ou recebido no colo, até desejar reconhecimento por suas realizações. Quando crianças, muitos criativos e geralmente encontrávamos uma maneira de conseguir as coisas de que precisamos de um modo ou de outro. Seguindo cada frustração infantil no quadro, descreva como você lidou com ela, como você contornou os obstáculos em sua vida para conseguir o que precisava. Podem ter simples, por exemplo, quebrou as regras, retirou-se do mundo ou encontrou uma forma de outra fonte de apoio. Então presta atenção aqui que eu também vou trazer mais informações aqui. Agora eu vou apagar e vou colocar aqui, por exemplo, o quadro. Vamos pensar aqui, ó, o aspecto D. Eu acho que dá para escrever. Deixa eu ver como é que está aqui ó, a escrita. Vamos pensar que aqui, ó, a letra D. Deixa eu ver. Dá para você pegar aqui, letra D. Então você vai pôr aqui, ó. Item 1. Suas frustrações. Como, por exemplo, no exemplo de ontem, né? Teve um outro fato da bicicleta, onde a irmã e a prima saiu, deixou a irmã sozinha, a minha cliente ficou solitária, só que passou logo alguns metros assim, as duas caíram e ralaram até. Então, assim, como você aborda as suas frustrações? Então, assim, como eu abordo minhas frustrações. Correto? Então aí como é que fica? A última parte desse exercício destinado a descobrir suas crenças subconscientes consiste em preencher a forma simples, que se segue usando as palavras isoladas ou frases curtas extraídas dos quadros nas figuras 9, 10 e 11. Enquanto estiver fazendo isso, tenha em mente que não há absolutos. Raramente os padrões são tão claramente definidos na vida que você pode dizer que é absolutamente assim, o que foi definitivamente isto, o que aconteceu. O que você está procurando aqui são temas e padrões subconscientes que talvez estejam sendo encenados em sua vida atualmente e que poderiam até mesmo estar exaurindo sua vida. Para descobrir por si mesmo, complete as seguintes afirmações em uma folha de papel separada ou em um diário. Afirmação 1. Às vezes, atraio para a minha vida pessoas que estão... Aí você vai completar com essa figura aqui, ó. Que estão me controlando, que estão indisponíveis, certo? Você vai pegar nessa figura letra A. Depois, na segunda afirmação, você vai falar: eu quero que elas sejam, aí você vai colocar as coisas positivas. Eu quero que as pessoas sejam mais compreensivas, eu quero encontrar homens que são provedores do lar, eu quero ter mais riqueza em minha vida. Você vai colocar algumas coisas positivas. Na afirmação 3, o que você vai pegar? Você vai pegar esse modelo aqui, ó. O que você mais queria, mais precisava que os seus cuidadores. Por exemplo, mais amor. Mais compaixão. Mais presença. Aí você vai escrever assim, ó. Afirmação 3. De que modo eu possa ter, aí você vai escolher, ter mais amor dos meus pais, de que forma eu posso ter mais presença dos meus pais, e aí você vai sucessivamente. E a afirmação 4, você vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar isso aqui como eu abordei minhas frustrações. Então você vai pegar assim: eu me impedia de fazer isso às vezes aí você vai falar por conta disso, disso, disso e disso. Não fique surpreso se você começar a reconhecer padrões na história da sua vida, aclarando-se até mesmo antes que o seu quadro seja completo. Em um momento, eu examinarei como esses padrões podem levar a compreender as suas crenças subconscientes. Quando você der impulso inicial para começar a identificar seus padrões,
todo o resto parecerá se encaixar. Uma amostra do que um quadro completo poderia descrever é o seguinte. Afirmação 1. Às vezes, atraio para a minha vida pessoas que são zangadas, indisponíveis e julgadoras. Afirmação 2. Eu quero que elas sejam amorosas, compreensíveis e receptivas. Afirmação 3. De que modo eu possa ter mais amor, companheirismo? Afirmação 4. Eu me impedi de fazer isso, às vezes, retirando-me do mundo e quebrando as regras. Este exercício simples é uma ferramenta poderosa para ajudá-lo a reconhecer os padrões de suas verdadeiras crenças, que são um subproduto de memórias, percepções, julgamentos e desejos. Ao responder honestamente cada pergunta, você será capaz de juntar os elementos de suas crenças subconscientes que podem projetar nova luz sobre as experiências que trouxe para a sua vida. Como mencionei antes, não há absoluto quando se trata de crença subconsciente. Esse exercício foi elaborado para fornecer uma diretriz e identificar apenas padrões gerais. Aqui está o que as informações no grafo preenchido indicam. Olha só, afirmação 1. Ajuda-o a reconhecer que você às vezes atrai ou atraiu no passado pessoas em sua vida com características que você menos apreciava em seus próprios cuidadores na infância. Embora possa não ser uma escolha consciente de sua parte encontrar tais indivíduos, também não é uma coincidência. Como você percebeu essas qualidades negativas quando eram criança e tinha na época uma forte aversão a elas, você criou uma carga emocional sobre ela. Sua aversão pela qualidade negativa tornou-se o imã que atraiu diretamente essa qualidade para a sua vida quando adulta. Ontem eu estava fazendo uma sessão também. Eu vou trazer estudo de caso, talvez esse vídeo vai ficar bem longo, mas é importante você ter esse entendimento. Ontem uma cliente me perguntou, nós já estamos aí há 3 anos fazendo todo esse acompanhamento e me diz aí por que eu ainda atraio, que assim, ela já passou alguns relacionamentos, né, nesses 3 anos, eu falei para não entrar e entrou, eu falei, não entra, né, não quis escutar o mentor, depois, né, se lascou, mas faz parte da experiência evolutiva, né. E aí ela falou assim, por que eu atraio esse tipo de pessoa? Aí eu expliquei, falei, olha, você atrai porque simplesmente a sua mãe era indisponível. E todos os homens que estão chegando em você é por conta disso, por conta de julgamento, por conta de críticas. Ela sempre fala, nossa, minha mãe era crítica demais comigo. Então, assim, um efeito negativo. Entende por que você tem que olhar os aspectos negativos daquelas pessoas que te criou? Porque talvez hoje ou no passado você atraiu certo tipo de pessoas com comportamentos negativos justamente porque os seus criadores, as pessoas que te instruiu até os 7 ou até mesmo até os 15 anos de idade, fez isso com você. Então é os programas negativados que rodam no seu inconsciente, no seu subconsciente, que faz com que você atraia esse tipo de pessoa. Naturalmente, essas características são muitas vezes ofuscadas por outras que você prefere e pelas quais você se sente atraído de maneira positiva. Isso é comum em relacionamentos e amizades românticas, nos quais, no início, tendemos a ver apenas os atributos favoráveis que queremos ver. Né? A atração inicial do romance ou a confiança nos seduz para um relacionamento que acabará por inflamar nossas aversões mais fortes e profundas. Por isso que quando você vai começar um relacionamento afetivo, você tem que conversar, conversar, conversar até chegar a 200 horas de conversa para chegar na essência da pessoa. Talvez seja por isso que não é incomum, no calor de uma discussão, ouvirmos a comparação de nosso amigo ou parceiro com nossa mãe, pai ou outro cuidador da infância. Sinceramente, ele sente assim porque nossos relacionamentos adultos estão espalhando toda a gama de respostas de nossos cuidadores ao mundo. Em um nível subconsciente, podemos desenvolver a crença de que aqueles como más qualidades são más pessoas. A afirmação 2. Ajuda a reconhecer que as reações que você costuma esperar dos outros
são as mesmas qualidades que considerou boas ou positivas em seus cuidadores primários. Portanto, não é surpreendente que as expressões de amor, cuidado, carinho e atenção cuidadosa que você procura em seus relacionamentos mais íntimos são as que percebeu como positivas no início da vida. Elas foram benéficas para você e você ainda as vê dessa maneira como adulto. Você acredita que elas são boas e que aqueles que possuem essas qualidades são boas. Afirmação 3. Traz uma percepção das coisas que você deseja e, porque na verdade é como o que você mais procurava, né? Traz uma percepção das coisas que você mais deseja e de que mais precisa na vida a partir das perspectivas de uma criança. Em última análise, a resposta a essa pergunta ilustra que, apesar de que agora você possa ser adulto, você ainda está procurando essencialmente os mesmos objetos de desejo ou anseio que procura quando era jovem. A diferença é que agora você habitualmente procura obtê-las de maneira mais sofisticada e adulta. Então você vai procurar esses objetivos aqui quando você vai procurar nas pessoas, né? Então, talvez quando você vai no relacionamento, você quer o quê? Mais amor, mais compaixão. Por quê? Era isso que você buscava na sua infância. E a sua criança interior ainda não acessou isso dentro de você. Então, por isso você atrai pessoas ou buscam nas pessoas essas qualidades que faltam na criança interior lá atrás. Embora as afirmações 1 e 3 sejam interessantes e possam projetar alguma luz sobre os padrões em sua vida, a afirmação 4 é a principal razão para fazer esse exercício. Então, vocês lembram que a 4? Eu impedi de fazer isso, às vezes retirando-me do mundo. Ou seja, como você abordou as suas frustrações? Qual foi a forma de reação diante das suas frustrações? Então, vamos lá. Ela sugere que, subconscientemente, você pode, na verdade, estar colocando em curto-circuito a grande alegria e as realizações que são possíveis em sua vida, tentando atender às suas necessidades usando versões atualizadas das técnicas que aprendeu quando criança. Somos criaturas do hábito. Assim como encontramos algo que funciona, tendemos a ficar com ele. Isso pode ser saudável, e esse algo for uma homenagem a um processo de afirmação da vida, mas pode ser insalubre e destruir nossos sonhos mais profundos se for desonroso para nós ou para os outros, e se for uma maneira tortuosa de superar os obstáculos da vida para conseguir o que queremos e o que precisamos. Só para insistir, não há certezas nesse exercício. As perguntas são planejadas para iluminar possíveis padrões de crenças subconscientes que podem estar bloqueando a nossa alegria, o nosso sucesso e a abundância que nossa vida experimenta atualmente. Não podemos reconhecer esses padrões em nós mesmos, mas eles são revelados no exercício porque se espalham em nossos relacionamentos. Sempre que ofereço esse exercício em um seminário, faço a minha própria cópia do quadro. E cada vez que faço, aprendo algo novo. Embora você tenha perdido a conta de quantas vezes compartilhei o processo, sempre me vejo pensando em uma característica diferente que descreva os meus cuidadores ou lembrando-me. Perdi. Sempre me vejo pensando em uma característica diferente que descreva os meus cuidadores ou lembrando-me da maneira que eu superei os obstáculos da infância. A razão pela qual nossas respostas podem variar é porque mudamos ao longo de nossa vida, e conforme fazendo isso, nossas perspectivas também mudam, inclusive aquelas em nosso passado. Este quadro oferece uma janela poderosa para o complexo mundo de crença subconsciente. No entanto, só porque o exercício é rápido e fácil, por favor, não pense que não é eficaz. Eu pessoalmente testemunhei que aguçadas percepções que emergiam dessas perguntas simplesmente giravam em torno de casos extremos, que vão desde pessoas à beira de tirar suas próprias vidas até problemas de saúde que estavam roubando a vida de alguém que queria viver. E tudo o que os participantes fizeram foi expirar os primeiros anos de sua memória e perceber que suas crenças mais preocupantes nem eram as deles,
mas vinham de seus cuidadores. Então, eu convido você a usar este quadro mais de uma vez, especialmente quando você está passando por grandes mudanças ou desafios em sua vida. Durante esses momentos, os problemas que às vezes são mais difíceis de ver em você mesmo tendem a vir à tona em seus relacionamentos com os outros. Quando eles os fazem, é geralmente de uma maneira que não pode ser perdida. É também nessas ocasiões que suas crenças profundamente ocultas estão mais disponíveis para a cura por meio da integração em suas percepções conscientes. Bem interessante, hein? Muito, 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 muito interessante. Vamos dar continuidade aqui. Acreditando na realidade. Não é incomum que as pessoas tenham resistência à ideia de que a crença desempenha um imenso papel invisível em suas vidas. Afinal, quanto poder algo tão simples como uma crença realmente poderia ter? Vivemos em um mundo onde somos condicionados a pensar que a mudança acontece como resultado de força bruta. Quando queremos ver algo feito de maneira diferente, somos ensinados que devemos martelar a realidade existente a fim de que essa mudança realmente aconteça. Seja a cirúrgica remoção de um tumor, o grito com que proclamamos nosso voto para que seja aceito, ou a derrota militar de um ditador, o pensamento convencional tem sido o de que, se nossa ação não exigir muito esforço, provavelmente não vai funcionar. Assim, é realmente possível mudar nosso mundo, nosso corpo ou qualquer objeto ou fato por meio de um poder invisível que todos já possuímos? Essas são boas perguntas. Talvez a melhor maneira de respondê-las seja por meio de um exemplo. A seguinte história ilustra o poder que pode vir do foco da crença de uma pessoa. Neste caso, a de um homem que consegue espelhar, por meio do seu corpo, o sofrimento experimentado por outra pessoa. Neste exemplo, descobrimos que não era apenas a pessoa com a crença que mudou para sempre, mas também que isso ocorreu com a vida daqueles que testemunharam isso. Código de Crença 18. Em nossos maiores desafios da vida, com frequência descobrimos que nossas crenças mais profundas ou profundamente ocultas estão dispostas e disponíveis para curar. Vamos lá à história. Cheguei ao local da conferência no fim da tarde para preparar a apresentação que faria bem cedo na manhã seguinte. Depois de encontrar alguns amigos que vieram mais cedo pelo mesmo motivo, concordamos em que faríamos um almoço tardio ou jantar mais cedo e dedicaríamos o restante da noite para trabalhar em nossos programas. Estávamos sentados no restaurante por apenas alguns minutos quando percebemos que algo estava acontecendo na entrada, onde vários convidados esperavam para se sentar. Foi difícil não notar o burburinho típico de cerca de 200 amigos, apresentadores e hóspedes do hotel, que faziam suas refeições e de repente chegou a uma abrupta parada, como a onda silenciosa que se move por um público quando ele percebe que o show está para começar. Todo o restaurante rapidamente ficou em silêncio. Todos os olhos estavam voltados para a frente da sala, para o grupo de pessoas que acabara de entrar e o homem a quem eles cercavam. Eu era um daqueles que haviam ficado muito surpresos com o que viram. Enquanto os observavam, o hostess guiar a comitiva de 10 ou mais pessoas entre as mesas, eu não conseguia desviar os olhos do homem no centro do grupo. Ele era mais alto do que aqueles ao seu redor. Tinha olhos pacíficos, cabelos grossos, escuros e cacheados, uma barba igualmente espessa e muito cheia que cobria a maior parte do seu rosto. Estava vestido com um conjunto de roupas soltas, todas brancas, quase indistinguíveis uma da outra, que contrastava com as leves e camisas que eram o uniforme da maioria das pessoas na sala. Uma coisa era certa, esse homem não era um local, mas não foi isso que atraíra nossa atenção. Graças à combinação de suas vestes, cabelo e barba, esse homem imediatamente obteve uma resposta poderosa das pessoas na sala.
eu ouvi sussurros comparando-o a Jesus. Quando passou por nossa mesa, seus olhos encontraram os mesmos e nos cumprimentamos com um leve aceno de cabeça. Então vi claramente o que apenas suspeitava depois de observá-lo de uma certa distância. Do centro da testa até a ponte do nariz e no espaço entre as sobrancelhas, a ferida não poderia ser confundida de tão perto. Era uma cruz, mas não qualquer cruz. Lá, estampava no seu rosto, havia uma ferida aberta que formava as proporções perfeitas de uma cruz cristã. Sem bandagens para cobri-las, se definia como uma combinação de sangue fresco e seco. Quando ele passou e ergueu a mão em um gesto sutil de olá, pude perceber que sua testa não era o único lugar onde seu corpo tinha uma lesão. Suas palmas estavam voltadas em uma gaze branca que combinava com as roupas, isto é, exceto onde o sangue estava pelas bagagens e manchava o tecido. Enquanto ele caminhava em direção à sua mesa, outros que seguiam em seu grupo simplesmente olhavam para mim com um pouco de irritação no olhar, como se dissesse, abre aspas, qual é o problema? Você nunca viu um homem sangrar assim antes? Fecha aspas. Eles estavam obviamente acostumados a receber tais olhares enquanto faziam suas visitas públicas. Quase instantaneamente uma palavra despontou em minha mente e, tão silenciosamente quando pude, sussurrei de maneira quase instintiva. Estigmas. Este homem está vivendo com estigmas. O grupo se sentou. Aos poucos os sussurros foram retomando na sala, enquanto outros comensais voltavam às suas refeições e conversas. Embora eu certamente já tivesse lido sobre o fenômeno dos estigmas, casos em que as pessoas se identificavam tão vigorosamente com as feridas de Jesus causadas pela crucificação, que elas também se manifestavam em seus corpos. Eu nunca realmente vira um exemplo vivo. No entanto, aqui estava precisamente essa pessoa, sentada a cerca de mais de 9 metros de distância de mim, preparando-se para uma refeição no restaurante de um hotel. Logo, descobri que ele fora escalado no último minuto para ser um dos apresentadores da conferência. Imediatamente, perguntas começaram a ocorrer pela minha mente. A mais óbvia era simplesmente: como isso acontece? Como podem as crenças de um homem ser tão poderosas a ponto de manifestar como as feridas físicas que eu estava vendo em seu corpo? Mais tarde descobri que haviam feridas adicionais em seus pés e dorso, todas elas combinadas com as de Cristo, que se seguiram à crucificação descrita nos evangelhos. O que havia um evento que acontecera há 2000 anos e poderia hoje influenciar esse homem de maneira tão poderosa? A resposta a essa pergunta e o mistério do efeito placebo estão ambos apontando aos pesquisadores uma direção que tornou a ciência da medicina um pouco menos segura: a crença sobre o corpo. Nos últimos 3 séculos, temos confiado na linguagem da ciência para explicar o universo e como ele funciona. Não há nada em nosso modelo científico tradicional que explique um estigma. Quando os cientistas testemunham um fenômeno tão bizarro, há uma tendência de atribuí-lo a uma anomalia. É simplesmente um acaso o fato de que eles se sentem confortáveis em colocá-los em uma categoria chamada mistério não resolvido, para ser reexaminado em algum outro momento. Pode ser que, ao fazer isso no passado, tenhamos ignorado as mesmas coisas que nos mostram como o mundo realmente funciona. Será que a crença de uma pessoa poderia ser tão poderosa que ela efetivamente espalhasse seus sentimentos mais profundos na carne de seu corpo? Absolutamente. Embora pesquisas sobre o efeito placebo possam não ser tão atraentes quanto uma cruz cristã estampada na testa de um homem, isso é precisamente o que esses e outros estudos semelhantes estão nos dizendo. Quando acreditamos que algo é verdadeiro, nossa crença se combina com outras forças no campo da matriz de Planck para dar instruções ao corpo que o fazem tornar verdadeiro. Às vezes, os efeitos são visíveis no mundo físico além do nosso corpo,
como vimos no experimento sobre a paz realizado no Oriente Médio. Ou, nos casos dos estigmas, eles são espelhados no corpo que está tendo sentimentos. Consciente ou inconscientemente, ou subconscientemente, nossas crenças são parte da informação que envolve nosso mundo e nós mesmos. Desde a regeneração de um órgão e da pele, até as curas que foram descritas nos experimentos placebo, o material de que somos feitos está em conformidade com um padrão que modela nossas crenças mais profundas. E é aqui que as novas descobertas da biologia celular se tornam tão empolgantes. Isso porque estão dizendo a mesma coisa. Estão fazendo isso na linguagem da ciência. O recente reconhecimento de que o campo lá fora está influenciando a maneira como o material que somos feitos funciona dentro de nossas células enviou uma onda de choque através do mundo das ciências da vida tradicionais. Biólogos mergulhados na crença de que o DNA é a chave para destravar os mistérios da vida tiveram de reconsiderar sua posição à luz dos estudos mostrando que os genes estão respondendo às informações vindas do campo que os cerca. O que é importante é que nossas crenças, as ondas elétricas e ondas magnéticas criadas por nosso coração fazem parte deste campo. Em outras palavras, embora o DNA seja certamente importante e seja definitivamente um código que carrega a linguagem da vida em nossas células, há outra força que está dizendo a ele o que fazer. É essa enorme reavaliação que levou todo mundo ao novo ramo da biologia chamado epigenética, definido como o estudo de influências ocultas sobre os genes. Influências que podem vir de várias fontes, incluindo as crenças que controlam nosso DNA. Essa linha de pensamento está nos colocando de volta na equação da vida com os poderosos agentes do mudança. Essas são as profundas e aguçadas percepções que nos levarão a compreender fenômenos como o efeito placebo e explicarão por que a crença de um homem em algo que aconteceu há 2000 anos pode se manifestar como feridas que aparecem em seu corpo hoje. Costuma-se dizer que aquilo que considerávamos verdadeiro sobre o nosso mundo pode ser mais importante do que aquilo que realmente existe. O motivo? Se acreditarmos em algo com uma clareza suficiente, nosso subconsciente transformará nossa crença na realidade que acreditamos como nosso ponto de partida. Em outras palavras, parece que esse ditado é verdadeiro. Veremos isso quando acreditarmos nisso. Como o popular palestrante motivacional Robert Kohler reconheceu há mais de um século, abre aspas, nossa mente subconsciente não pode dizer a diferença entre a realidade e um pensamento imaginado ou uma imagem imaginada. Então, para alguém que se identifica vigorosamente com a experiência de crucificação de Jesus, não deveria causar tanta surpresa ver sua mente consciente dirigir seu corpo para criar nele precisamente aquelas feridas. Em sua crença, ele estava vivendo a paixão de Cristo como uma realidade. Uma vez que encontramos algo que nos diz que nossa maneira prévia de ver o mundo está incompleta, ou mesmo totalmente errada, a parte difícil de mudar nossas crenças ficou para trás. Nossa experiência direta e o nosso catalisador que quebra os laços de percepção que podemos nos ter mantido presos às nossas velhas maneiras de ver. Então, estamos no caminho para algo novo, um ponto de vista diferente. A chave é que isso acontece espontaneamente. Não nos encontramos necessariamente sentados numa Starbucks dizendo para nós mesmos: ok, agora eu preciso de algo novo em que acreditar. A nova crença acontece automaticamente na presença da experiência, que nos dá uma razão para abraçá-la. A questão agora é menos sobre o fato de uma crença influenciar ou não nosso corpo e nossa vida, e mais sobre as crenças que formam o fundamento da saúde ou da doença, da abundância ou da carência, da alegria ou do sofrimento que nossas experiências nos trazem. Em suma, no que acreditamos? Isto não é uma questão do que você pensa ou gostaria de pensar, que você acredita. Em vez disso,
Essa pode ser a única mais poderosa e reveladora pergunta que você pode fazer a si mesmo. No que você realmente acredita? Caraca, mano. Caraca. No que você realmente acredita que está trazendo os seus resultados hoje? Conta para mim aí, vai. Revela para mim o que você está sentindo. E assim nós finalizamos essa aula super maravilhosa, esse capítulo maravilhoso do livro A Cura Espontânea pela Crença. Isso me fez tomar uma reflexão. Hoje mesmo eu estava conversando com um cliente meu que ele que ele quer aumentar a sua estatura. Ele quer de fato aumentar a sua estatura, quer às vezes mudar a cor dos seus olhos. Eu falei assim, olha, tudo é possível àquele que crê. Pode parecer algo chocante para a sua realidade, mas eu quero que você saiba. Se você realmente acreditar em algo, esse algo há de se materializar. Então ficamos por aqui com essa mega reflexão. Espero que você tenha gostado desse mega vídeo, um dos mais importantes que eu senti até agora. Valeu! Ah, comenta aqui abaixo o que você achou disso tudo se você chegou até o final desse vídeo.